Em 16 de dezembro de 2022 foi lançada a música Waiting to Fly, uma música que dizia que você tá pronto pra voar e pra você começar o seu próprio projeto. No dia 20 de janeiro de 2024 eu resolvi ouvir essa música mais uma vez e voltei com o meu canal no YouTube. E hoje, menos de 5 meses depois, a gente bateu a meta de 69 mil inscritos. Um objetivo simples quando comparado com meta de 100 mil, uma meta de 1 milhão, até mesmo 10 milhões. Mas eu acho que o número 69 merece uma coisa especial pra ele. Afinal de contas, ele é o número favorito do MrBeast. É um número muito importante na minha vida. Eu sinto como se ele fosse um guardião, alguém que sempre esteve ali comigo. E também é o nome de uma posição de sexo, yeah! Sim, eu sou imaturo e seja bem-vindo ao meu especial de 69 mil inscritos com uma review de Mansão Playboy de PS2. E sim, foi justamente por causa dessa história do comecinho do vídeo que o Gema tá na thumb. Agora já tá respondido. Muito obrigado a todo mundo e pode ficar com o vídeo. Vamos lá, por onde a gente começa essa história? Em meados dos anos 90, a Playboy era a maior revista de conteúdo adulto de todo o mundo, sendo uma revista de conteúdo adulto que ficou muito conhecida principalmente pelas suas capas, já que o grande triunfo da Playboy era sempre ter uma celebridade muito famosa estampado logo na primeira página. E pra vocês entenderem o nível de celebridade, a Marge Simpson já foi uma capa de Playboy. Isso é no mínimo bizarro. Só que além das lendárias capas da Playboy, uma outra coisa que ficou muito conhecida eram as festas na Mansão Playboy. Sendo que nessas festas eram reunidas várias pessoas muito influentes e celebridades para festejar e serem recebidas pelas coelhinhas da Playboy. E seguindo a velha regra de que tudo que existe tem um jogo de PS2, a Mansão Playboy não foi diferente e ganhou um jogo exclusivo para ela, aonde o seu objetivo é você mesmo ser o dono da Playboy, convidar famosas e celebridades para postar fotos na Playboy. E sim, o jogo tem a opção de você fazer sexo com celebridades. Eu não sei por que eu falei isso. E definitivamente de todos os jogos de PlayStation 2, esse é o que eu tenho mais certeza que muita gente quer saber como o jogo é. Afinal de contas, o jogo era vendido normalmente nas camelôs, então eu tenho certeza que você mesmo já encontrou com um jogo da Mansão Playboy por aí. Mas obviamente você não pode comprar, porque imagina você chegar na sua casa e mostrar pra sua mãe que você comprou um jogo da Playboy. Não ia ser uma coisa muito boa. Então, aproveitando que meu trabalho virou fazer review de jogo estranho, que tal a gente dar uma olhada em Playboy Mansion de PlayStation 2? Pega sua pipoquinha e seja bem-vindo a mais uma review. Vamos lá, né? O que a gente pode começar a falar por esse menu desse jogo aqui que tem aí gatas, se é que eu posso chamar assim. Enfim, vamos ignorar esse menu aqui e bora logo pro que interessa, que é o início do jogo. Logo no início do game a gente tem a opção de escolher a nossa mansão. A gente pode ir numa mansão clássica ou moderna, e até onde eu saiba não muda nada fazer isso. E escolhendo a sua mansão, o jogo já inicia de uma forma maravilhosa. Como dá pra ver aí pelos gráficos, esse jogo puxa muito a vibe de um The Sims de PS2. Porque ao invés de ser um The Sims normal, onde seu objetivo é só ter uma vida, e é isso, eu acho que é isso, nunca zerei The Sims. Aqui o seu objetivo é ser dono da Mansão Playboy e criar a maior revista de conteúdo adulto de todos os tempos. E pra fazer isso, você é obrigado a fazer gerenciamento de recursos, convidar pessoas, contratar uma equipe pra poder publicar toda semana a revista Playboy. Então pra você que entrou aqui achando que isso aqui era um vídeo sobre um jogo de sexo, meu amigo, isso aqui é a porra de um jogo de gerenciamento. E sim, eu sei que esse jogo tem até ali o seu público, mas convenhamos que quando você compra um jogo da Playboy, a última coisa que eu esperava que seria um jogo onde eu teria que gerenciar meu dinheirinho. Pelo menos sabendo disso, eu fui dar uma olhada no menu pra tentar entender alguma coisa, já que esse jogo tem muito elemento. E foi lá que eu vi que eu tinha uma funcionária na mansão, que era a Julie, que trabalhava como playmate, que de acordo com a Wikipédia são basicamente as mulheres que posam pra capa da Playboy. O grande problema é, eu não sabia disso ainda, e que esse jogo é basicamente 70% você fica lendo texto pra caralho. Bem-vindo pra Mansão Playboy, aqui você vai ter que o seu sonho de se tornar um global influenciador de mulheres lindas. Que já foi um grande empecilho pra mim, primeiramente porque eu queria jogar e não ficar lendo um texto. E o segundo é que meu inglês já não é lá aquelas coisas, então além de eu ter um inglês ruim, eu ainda tinha que tentar traduzir tudo na minha cabeça, que já não era pouca coisa, porque o jogo é basicamente só texto. E que ainda pra piorar, esse jogo é tão esquecido que eu não encontrei nenhuma ROM que traduzia ele pra português do Brasil. Sendo assim, eu tava num jogo de gerenciamento, que é um estilo de jogo muito difícil de aprender. Além disso, eu não sabia como jogar e nem o que eu tinha que fazer. Então eu tive que basicamente aprender tudo na marra. Com a minha primeira ideia sendo muito simples, já que esse jogo parece muito com The Sims, eu queria começar tentando conversar com a única pessoa que tinha na casa, que no caso era a Julie. E aí falando com ela eu descobri que a gente tinha 3 opções de conversa, que era relacionamento, amizade e negócios. E aí o seu objetivo vai ser tentar conquistar isso ao máximo com cada personagem de acordo com as necessidades deles. Ah, tá, eu sou amigo dela, eu posso aumentar meu sexo com ela. Vou aumentar meu sexo e minha formalidade, não, eu quero aumentar meu sexo. Sim. E aí, safada? Ah, tá. Mano, era um coraçãozinho, achei que eram os peitos dela. Mano, é tipo um The Sims de sexo. Sim.
Sex Sims. The Sex. Como dá pra ver aí, quando eu comecei a conversar com a Julie sobre um assunto de relacionamento, a gente libera algumas opções especiais, que são basicamente fazer uma conversa romântica, dar um abraço, flertar ou fazer um carinho íntimo. Só que enquanto eu tava conversando com a Julie, do nada apareceu uma mulher nova na casa. Porra, é essa? Que isso? Lola Bunny? Victoria? Lola Bunny, qual foi, Magic? Que isso, mano? Deixa eu dar em cima dessa também, ou dar em cima de todas. Na verdade, falando agora, embora a minha ideia pareça meio machista, de simplesmente dar em cima de todas as mulheres do jogo, aparentemente você tem que realmente fazer isso. Já que existem algumas opções que você só vai liberar se você estiver intimamente conectado com a personagem. Então você realmente tem que ter relação em tudo com ela. Até a joke, eu posso contar uma piada pra ela. Cara, que jogo interessante, nossa, que ideia boa de vídeo. Infelizmente, pra não matar ninguém de tédio, depois de um tempinho conversando, eu resolvi explorar um pouquinho mais a mansão. E foi aí que eu descobri que eu poderia subir as escadas e ir até o segundo andar, onde lá em cima a gente ia ter o nosso escritório e a gente poderia conversar com o nosso chefe. E o chefe é o Pinto, mano. Caralho, que da hora. E aí, como eu disse, essa parte do topo é basicamente o escritório da mansão. Então eu acabei passando um bom tempinho lendo as coisas e entendendo que cacetas que eu tinha que fazer, até o momento que eu simplesmente desisti e resolvi brincar de decoração com o escritório. Aqui, ó, toma. Que quadro pica. Tá horrível. Infelizmente eu resolvi ignorar o mau gosto dos meus amigos com quadros e descobri que na verdade isso não era um quadro, e sim um banner pra você tirar uma foto na frente dele. O que é, na minha opinião, um dos melhores detalhes do jogo, já que você simplesmente pode tirar foto em qualquer canto da casa do jeito que você quiser. O único grande problema sendo que eu não fazia ideia de como eu fazia pra tirar uma foto. Então eu voltei mais uma vez pra explorar o jogo e tentar descobrir o que eu tinha que fazer quando eu descobri que eu podia trocar as roupas das playmates do jogo. Ó, eu posso trocar a roupa dela? Cara, que roupa linda! O pior é que, ignorando essas roupinhas memes que apareceram, o jogo tem simplesmente uma quantidade absurda de roupas pra personagens. Ponto de quando eu trocava de roupa, a barrinha mal mexia de tanta opção que tinha. Inclusive algumas roupas que nem por Deus eu posso mostrar aqui no YouTube, então só imagina o que a gente viu. Uou! Eu acho que eu vi coisas que eu não deveria ter visto. O frame que você botou na personagem, o meu irmão abriu a porta, ele voltou na escola agora, ele abriu a porta, ele viu o frame, ele só viu peitos quadriculados, foi isso. Oh my god. Felizmente, depois de um tempinho procurando, eu acabei encontrando uma roupa horrorosa e escolhi que essa ia ser a roupinha da Julie, até o momento que um amigo meu, o Pipe, simplesmente me deu uma ideia bizarra. Ô, será que dá pra botar um chapéu ridículo nela? Playboy. Não, os chapéus são irados. Nossa, tem 4 chapéus. Tem 1000 roupas e 4 chapéus. E a partir desse chapéu, eu simplesmente tinha criado a minha primeira cowgirl da mansão Playboy. Ou como disse o Medic... Mano, parabéns, tu fez uma Applejack no Playboy Mansion, mano. Que porra foi essa que eu acabei de ouvir? Infelizmente, depois de ouvir os papos bizarros do Medic, eu voltei pra explorar um pouquinho a mansão, quando eu percebi que esse jogo é bem vivo. Será que ela tá fazendo um drink? Faz um drink pra mim. Bote uma aqui pra mim. Pode até parecer um detalhe bobo, mas várias vezes as personagens estão andando pela casa, fazendo alguma coisinha, conversando entre si. Detalhe que é bem bobinho, mas faz toda a diferença na experiência. Realmente parece que essa mansão é viva. Ainda mais quando você compara com alguns outros jogos bizarros que eu analisei recentemente, que, porra, isso aqui tá até que muito bem feito. Mas enfim, voltando pro jogo, um tempinho depois eu descobri que eu podia fazer uma festa. E sendo nessas festas o momento onde eu ia poder chamar celebridades pra tirar foto pra minha revista. Mais uma vez, o jogo dava muita opção, tipo, você escolher se a festa era de dia ou de noite, escolher o estilo de roupa que a galera ia usar, escolher se você ia convidar as pessoas, você ia deixar o jogo mesmo escolher os melhores candidatos pra festa. E falando nisso, você tinha uma lista de pessoas famosas que você poderia convidar dependendo da sua popularidade. É assustador falar, mas o jogo da Playboy de PS2 realmente tinha muita coisa pra época. Um exemplo bobo é que eu mesmo resolvi escolher os meus convidados pra festa. Então eu simplesmente saí convidando um monte de gente famosa pra minha primeira festa. Só que assim que eu terminei de convidar essa gente, apareceu que a festa ia custar 20 mil, porque eu tinha convidado vários famosos, então a festa teria que ser muito mais cara. E assim que a festa iniciou, o jogo ainda mostrou que diversos dos famosos negaram o convite, já que eu não sou famoso o suficiente. E é sério, eu definitivamente não esperava por uma mecânica dessa num jogo da mansão Playboy de PS2. E enfim, aproveitando que a festa tinha começado, eu já saí pra esperar os convidados chegarem. Chegou uma pessoa. E aí, cara? Angel Browse. Ask to request user... Não, conversar, pô. Para bater um papo. Você é homem, porra. É mulher. Ô, Ironic. Calma aí, tô conquistando essa gata aqui. Você quer a dica master de como é que conquista a gata? Chega nela e fala, verdade linda, manda áudio pelada. Acho que você nunca viu uma mulher na sua vida. E caso alguém se pergunte, não tem como você se relacionar com os homens da casa e fazer uma Playboy game com um pintão enorme na capa, já que o mundo era bem diferente em 2005. Mas enfim, de volta pro jogo, eu fiquei me desenrolando com a Rosemary pra tentar conseguir alguma coisa com ela, até que o jogo começou a me dar algumas opções meio estranhas. Ih! Cara, eu sou muito bom em jogo da Playboy Mansion, mano.
eu chamei tanta gente aqui se eu tô ficando... Que porra é essa? Que isso? Uou, mano! Que isso? Pois é, né? Quem diria que não existe uma mínima possibilidade de eu poder mostrar isso no YouTube? Já? Cara, é tão fácil assim, mano? Chamar pra dançar. Nossa, o T-Sims tá diferente, mano. Mano, é aquilo que o Pipe falou, velho. Chamar pra dança. Aqui, ó. Meu Deus, não adianta. Cara, é sério, esse jogo tem algumas coisas que só você vendo pra você acreditar, mano. Até porque enquanto eu tava conversando com a Rosemary, o jogo simplesmente me deu uma opção que eu não esperava. Ô, mas esse cara dança feio, hein? Eu acho isso não é uma dança. Cara, eu não sei que tipo de dança que você tá fazendo, cara. Não, antes, pô. Have sex! Sim, você não viu errado, o jogo tem sim a opção de sexo. E não, eu não posso mostrar isso nesse vídeo, não adianta o quanto você peça. Eu aproveitando esse momento, eu posso falar um momento curiosidade que eu não sabia na hora, mas fazer sexo nesse jogo é extremamente roubado, já que praticamente todas as mulheres celebridades que você consegue encontrar têm a libido no talo. E isso basicamente significa que se você fizer uma conversa romântica com qualquer mulher do jogo, você consegue chamar ela pra participar da Playboy. Pelo que eu entendi, se você fizer amizade com ela ou falar de negócios com ela também funciona, mas todas as vezes elas têm chance de negar você. Já qualquer conversa relacionada com a libido, elas nunca vão negar. O que parando pra pensar faz sentido, até porque a gente tá numa festa da Playboy, onde as pessoas geralmente vão pra fornicar, mas que ainda assim é estranho de pensar que em todas as minhas conversas relacionadas à libido, eu tive 100% de vitória. Enfim, voltando pro jogo, assim que a gente finaliza o sexo, a gente pode colocar uma roupa normal. No caso, só o nosso personagem volta com a roupa normal, a moça ainda fica completamente nua, esse jogo é meio bizarro. Foi nesse momento que eu aproveitei que eu já tinha conquistado o coração dela pra tentar chamar ela pra fazer parte da Playboy, conversando sobre negócios. Fazer uma proposta, ó. Você na próxima revista, gata, o que você acha? Discuss deal. Deal é valor? Discutir valores, será? Não, é acordo. É acordo? Ah, vou fazer um acordo então. Fazer um acordo, eu fico com 99%. E você fica pelada. Ih, ela não aceitou. Porra. Ah, oferecer contrato, pô, toma. Ó. Eu ofereço contrato, você trabalha pra mim, fica pelada, eu pego o seu dinheiro. Ela negou, parece. Nossa, desgraça. Mano, é muito difícil. Acho que tem que fazer amizade com ela. Ai, chutou meu pênis. Não, é sério. A primeira conversa que eu tive com a Rosemary, ela simplesmente aceitou tudo. Agora, quando eu quero falar de negócios, não, aí é muito difícil. Felizmente, tentando entender um pouco mais como funciona esse jogo, eu tinha uma carta na minha manga. Follow me, calma aí. Ela tá querendo beber. Eu devo ela beber alguma coisa. Vai bebedar ela pra fazer negócio, foda. Sim. É literalmente isso. Aí, bebe aí. Tá tomando azulzinho, Irônico? Cara, eu sou feito de Você sexo. acha que ele aguentaria isso tudo sem, mano? Sou praticamente um Smurf. E acredite se quiser, mas a partir do momento que eu embebedei ela, as missões ficaram muito mais fáceis, porque tudo que eu tava dizendo, ela tava topando. Então, a partir disso, a minha ideia era simplesmente conversar o máximo possível pra pegar intimidade com ela pra conseguir tirar uma foto. Perguntar da ex. Opa, perguntar da ex é interessante. Não. Não. Ela pode. Pelo amor de Deus. Cara, eu posso perguntar do ex, dela pode falar, a gente terminou semana passada. Pergunta. E aí ela vai ficar brava que terminou com o ex e vai tirar uma foto na Playboy. Sim, eu sei, um plano genial e que realmente funcionou. Melhor ficar no sigilo. Toma! Só assinar! O contrato! Tá lá. Assinou! A carta de alforria! Tá lá. Negou umas 6 vezes, mas na 7ª foi. Não, foi só falar do ex. É o segredo para as mulheres da Playboy. E aí, aproveitando que eu tinha conseguido fazer ela assinar o contrato, resolvi andar um pouco mais pela casa para não ter que ficar borrando mais o vídeo inteiro. Só que o grande problema é que eu simplesmente fiz tudo isso e esqueci de pedir pra ela tirar uma foto. Ou seja, basicamente a primeira festa que eu fiz não serviu de nada, porque eu só fiquei conversando e não trabalhei. E isso foi ainda pior, porque eu demorei tanto tempo conversando com uma única celebridade que todo mundo da festa acabou indo embora, ficando só umas 3 pessoas em casa, e foi aí que eu resolvi acabar com a festa de uma vez. A vantagem é que a festa foi um sucesso e eu acabei ganhando fama por causa disso, só que a desvantagem é que eu tinha gastado 20 mil pra uma festa e que eu não consegui fazer nada pra revista. E o que era ainda pior é que, como eu não sabia como fazer pra publicar a revista, eu não tinha percebido, mas eu já tinha todos os materiais necessários pra postar a primeira Playboy. Que no caso, eu precisava de uma foto de capa, uma página central, uma foto pra costas, uma entrevista, um artigo e um ensaio. E é sério, quando eu digo que esse jogo é completo, ele é completo a um ponto de que eu posso escolher o valor que eu vou vender a minha Playboy e colocar a quantidade de anúncios que eu quero nela. E aí eu posso escolher se eu posso fazer uma revista bem barata que vai trazer muita gente, mas com muito anúncio que diminui o público, ou fazer uma revista mais cara que vai ter menos anúncio. E além disso, as matérias que eu coloco na revista ainda vão definir um público pra ela, sendo que a sua revista fica dividida entre cinema, esporte, literatura, artes, moda, música, história, sexo e tecnologia. E esses atributos mudam e derivam de acordo com a equipe que você contrata pra te ajudar e de acordo com
pela celebridade que você chama pra capa. É sério, esse jogo, por incrível que pareça, é realmente complexo. Tanto que logo em primeira mão, o jogo não te dá todos os itens pra você fechar a primeira Playboy, você ainda é obrigado a pegar um centerfold. E aí pra fazer isso eu resolvi fazer mais uma festa, pra convidar mais alguns famosos. Só que foi nessa hora que a Julia apareceu, eu resolvi conversar com ela, e aí que eu vi que eu tinha a opção de dar request em um centerfold. Só que na hora eu não percebi e simplesmente fiquei conversando com a Julia de novo. E por algum motivo que eu não entendo até agora, o Medic tava falando pra eu fazer um especial de 169 mil inscritos jogando um jogo hentai de furry, de pôneis. Mano, é que o Ted, sem sacanagem, teve um vídeo dele que ele jogou aquele jogo porno de pônei, cara. Ficou famosão. O quê? Tipo, é aquele jogo lá de pônei pornô. Tipo, o Ted Cara, isso. Mano, por que você fala como se eu conhecesse? Aquele jogo de pônei pornô, cara, que você viu semana passada? É aquele. E não, até agora eu não faço ideia de que porra de jogo de pônei furry é esse que ele tá falando. Inclusive, aproveitando a oportunidade, e não, eu não tô falando sobre jogos de furry de pônei, eu queria aproveitar esse momento pra falar que você aí que tá vendo esse vídeo também pode começar a criar seus próprios jogos. Já que esse vídeo aqui é patrocinado pelo Noneclass. Pra você que gosta de jogos e tá ligado como é difícil começar a aprender seus próprios jogos, eu tenho uma ajuda pra você como patrocinador oficial do canal. O curso de desenvolvimento de jogos do Noneclass, que é simplesmente o maior curso de Game Maker do mundo. Pra você que não sabe, Game Maker é simplesmente a engine onde foi feito jogos como Undertale, Hotline Miami, Katana Zero, e até eu já criei meu próprio jogo usando Game Maker. O curso também conta com um módulo focado em Unity, que pra você que não sabe é simplesmente a engine do Cuphead e Hollow Knight. E sem falar que ele já conta com mais de 100 horas de conteúdo e mais de 2.000 aulas curtinhas pra você aprender no seu tempo. Comprando o curso você também leva de bônus um módulo de desenvolvimento mobile, publicação e monetização dos seus jogos e até um módulo de Game Jam, já que a melhor forma de aprender é praticando. Vários alunos já têm seus jogos lançados na Steam, Mobile e até Nintendo Switch, e a melhor parte de tudo é o preço, porque clicando pelo link na descrição você leva o curso por 12 vezes de R$11,88, ou 119 à vista. Isso sem falar que o curso também tem acesso vitalício, certificado de conclusão no final do curso e uma comunidade enorme para resolver suas dúvidas. Então tá esperando o que para começar a criar seus próprios jogos com o Noneclass? Mais uma vez, muito obrigado ao None, e especial a esse vídeo que eu não sei nem se vai conseguir ter uma monetização, então dá uma olhada aí no curso que me ajuda bastante. Por mais é isso, pode continuar com o vídeo. Felizmente, depois de um tempinho, eu voltei a ler de novo as metas do jogo e aí eu descobri que eu tinha que construir o meu escritório. E aí, por causa disso, eu resolvi voltar até o topo da mansão, e lá, assim que eu coloquei a escrivaninha, o jogo me disse que eu tinha terminado uma missão. E é aí que eu descobri que esse game tem um fodendo modo história. E pelo que eu vi, ele é incrivelmente longo. Eu não consegui finalizar o modo história pra gravar esse vídeo, porque tem muitas e muitas missões. Sendo um bagulho tão complexo que, sem zoeira, eu só achei um canal que fez completamente o modo história desse jogo. E esse maluco levou 91 vídeos pra zerar. Eu repito, ele levou 91 vídeos pra zerar um jogo da mansão Playboy. Mas enfim, voltando pro jogo, e antes que eu fique louco, eu resolvi descer do primeiro andar, só que uma das mulheres estava na escada, então eu tinha que esperar. Só que eu acabei esquecendo por tanto tempo que ela resolveu subir a escada de novo. E foi aí que finalmente, conversando com ela, eu vi que tinha a opção de pedir um centerfold. Só que assim que eu fui pedir isso, eu descobri que eu precisava primeiro ter um fotógrafo na mansão. Só que como eu não sabia pedir um fotógrafo, eu resolvi fazer mais uma festa e simplesmente esperar que um fotógrafo aparecesse no meio dela. Só que mesmo que eu tivesse feito a festa, essa não era a forma correta de pegar o fotógrafo, ou seja, eu fiz uma festa completamente à toa. Eu até consegui que alguns famosos viessem pra minha festa, já que a primeira tinha me dado um pouco de fama, só que mesmo assim eu não conseguia pedir nada pra eles. Eu tentava pedir pra uma entrevista, o jogo falava que eu não tinha nenhum jornalista naquela festa, e se eu tentava pedir um ensaio, ele negava. Pelo menos foi nessa festa que o jogo me disse pra que serviam as Bunny Girls, que são essas mulheres coelhinhas espalhadas pela casa, sendo que elas servem basicamente pra alegrar as pessoas que estão na festa, melhorando o humor dos convidados. Mas o problema era, não importava se eu tinha uma Bunny Girl ou não, porque eu não tinha um jornalista pra fazer a entrevista, e muito menos o fotógrafo que eu tanto precisava. Foi aí que eu simplesmente voltei a fuxericar no menu e eu encontrei uma opção chamada Staff. E sendo finalmente nessa área o lugar que a gente pode contratar tanto fotógrafo quanto jornalista. Só que foi aí que eu resolvi contratar um fotógrafo e descobri uma pequena coisa, que é que eu tenho que pagar eles mensalmente e que eles só aparecem quando a festa acaba. E o problema disso é que eu já tinha gastado mais da metade do valor do dinheiro que eu tinha pra começar a fazer as festas. Ou seja, pra contratar Staff eu era obrigado a finalizar a festa que eu tinha gastado 10 mil de forma prematura só pra poder contratar as pessoas que me ajudam na revista. O bom é que rapidinho a fotógrafa que eu contratei, a Lorena, chegou e com ela eu já conseguia fazer a foto do centerfold, sendo uma opção onde você chama uma das modelos da casa e você pode escolher o lugar onde você vai tirar essa foto, sendo uma opção muito legal, já que toda a casa é 100% customizável e inclusive você pode customizar a roupa das personagens, que no caso eu não recomendo você fazer isso se estiver gravando vídeo, porque customizar a roupa delas quer dizer que você pode tirar a parte de cima do biquíni. Mas ainda assim é muito legal pensar no sistema e as variedades
variedades de opções que você tem pra fazer. Já que a mansão é completamente customizável, as personagens são completamente customizáveis, os ambientes, cenários, você pode mudar simplesmente tudo. E com tudo mudado, você ainda pode contratar a sua própria equipe com os próprios atributos deles e simplesmente ter uma revista completamente diferente da minha. E eu acho isso bizarro, que um jogo de 2005 tinha tanta variedade, sendo que ele era a porra de um jogo da mansão Playboy. Eu genuinamente acho que é impossível existirem duas runs de mansão Playboy exatamente iguais. É que simplesmente tudo do jogo é customizável e as coisas que você escolhe pra sua revista é você que faz. Então você vai ter artistas diferentes, vai tirar fotos em lugares diferentes, vai ter personagens diferentes, vai ter uma staff diferente. E que é sério, acredite se quiser, mas mansão Playboy não é um jogo ruim. Duvidoso, com certeza, mas pro especial de 69 mil inscritos eu não esperava que fosse jogar um jogo realmente divertido. Mas enfim, bora voltar pro jogo, porque as coisas ainda não acabaram. Já que assim que você termina de tirar a foto do Centerfold, você completa mais uma missão e pode finalmente lançar a sua primeira Playboy. Sendo que pra publicar a revista, você basicamente tem que dar uma olhada em todos os conteúdos que você tem, selecionar eles e mandar imprimir. E aí, tendo feito isso, depois de um tempinho, você finalmente lança a sua primeira Playboy. Você vendeu 23 mil cópias e fez 74 mil? Você ganhou? Caralho, vitória, a favela venceu? Mano, nossa, deu bom. Vamos, Chico, de novo. Favela venceu, caralho! Nem precisou resetar o jogo. Nem precisou resetar, mano. A primeira revista já foi um sucesso. E aí, aproveitando que eu já tinha feito a minha primeira Playboy, eu resolvi conversar com a fotógrafa e melhorar minha relação com ela, já que foi graças a ela que eu consegui tirar as fotos. Ela... Ah! Ela precisa de sexo também. Cara, mulheres precisam de sexo, não são apenas homens. Ela tem um medidor de sexo. O medidor de sexo dela tá muito baixo. Mandar um papo romântico aqui. Que tal? Gata. Pô, você é mó gata, você é mó linda, gata, tá ligado? Você é mó gata, muito fofo. Conquistou na hora. É isso. Tamo junto, gata. Agora deixa eu trabalhar, né? Porque eu sou o dono da Playboy. Cara, desse boneco maldito. Aproveitando que eu resolvi voltar a trabalhar, eu fui dar uma olhada nas missões e vi que uma delas era conhecer o Jack Go, que aparentemente era uma das celebridades que dava pra encontrar durante o jogo. Só que o meu problema foi que não importava onde eu procurava, eu simplesmente não encontrava o Jack Go espalhado por ali. Se eu não conseguia encontrar ele, eu não conseguia convidar ele pra uma festa, logo eu não ia conseguir conhecer ele. Então, sabendo que eu não conseguia encontrar o Jack Go, eu resolvi contratar mais uma pessoa pra minha staff, que tava faltando um jornalista. E aí a gente ficou na dúvida entre pegar o Raymond ou o Ralph, já que cada um deles tinha um status diferente, mas aproveitando que o Raymond era o mais inteligente, a gente resolveu ficar com ele. E foi aí que eu descobri que era exatamente isso que eu precisava fazer. Já que agora, tendo uma pessoa de cada profissão trabalhando na staff, a Jenny liga pra gente e fala que eles podem chamar o Jack Hammer pra festa à noite. Uma festa à noite com roupa de esportes, mano. Vai ser a festa mais foda de todos os tempos. Deixa eu ver se eu consegui chamar o Jack pra Hammer. bater uma bola, tá ligado? Festa Lean Lounge. Cadê o bosta do Jack Hammer, cara? Infelizmente, na hora eu não tinha entendido muito bem que eles já tinham chamado o Jack pra festa, então eu fiquei meio perdido aí tentando encontrar ele. Com a minha solução sendo dar mais uma festa da Playboy, porque pelo menos mesmo sem o Jack, eu poderia tirar fotos pra fazer mais uma revista e ganhar mais dinheiro. Se ele não quer aparecer, tá bom, vamos lá, mano. 3 mil numa festinha de boa. Festinha pra bater um papo com todo mundo. Eu acho que eu vou transformar essa sala aqui, tem muito pouco sexo locais. Colocar mais locais de sexo. E aí, minha lindeza, bom dia, Vitória. Tá aí nessa festa, hein, gata? Olha aí, se não chegou meu jornalista favorito. Esse cara aqui é o Raymond. Posso pedir pra ele... Eu posso pedir pra ele escrever um artigo. Nossa, ele pode escrever um artigo pra mim sobre... políticos. Não, faz o seguinte, foca na música, porque o Jack Bezos lá é coisa de música, tá ligado? Se pá, é isso. E no fim acabou que o Jack Hammer não apareceu nessa festa, então o que me restou foi ficar conversando com as celebridades que vieram. Oferecer contrato? Então... Mano, então já que fechamos aqui, você vai ser pago em fotos de mulheres nuas, assina aí pra mim, irmão. Assina aí. Isso, otário. Aí sim, mano. Só que o grande problema ainda era que eu precisava dar algum jeito de encontrar o Jack Hammer, então eu resolvi acabar com essa festa pra tentar chamar mais uma. O que por um lado foi bom, porque eu ganhei fama por ter feito essa festa com sucesso, mas por outro foi ruim, porque eu perdi dinheiro. Só que foi na hora que eu não tava nem pensando em fazer uma festa que uma coisa bizarra aconteceu. Quem é você? Você é fotógrafa, não? Não. Não, é outra pessoa aleatória. Apareceu aqui em casa, conversar. Alô? Isso, essa invasora do Resende. Invadiu aqui, vai pousar nua. Vai ter que pousar buscria. Ninguém mandou invadir. O que é isso aqui? O que é esse maluco? Será que esse é o Hammer? Deve ser o Jack Hammer. Acho que é o Jack Hammer, yes! E lá tava ele, o Jack Hammer. Depois de tanto tempo, ele finalmente apareceu na mansão. O que aconteceu? Jack Hammer, fica pelado! Achei o Jack Hammer. O Jack Hammer. Que Jack Hammer? É o irmão do Jack Batman. Ele fica pelado também? Jack Hammer, fica pelado, na moral. Ele fica pelado?
Até mais, ó. E agora que o Jack Hammer finalmente tinha aparecido na mansão, eu podia conversar com ele. E aí o meu plano logo de cara foi simplesmente tentar aumentar a minha amizade ao máximo com ele. E foi aí que depois de um tempinho apareceu a opção de eu chamar ele pro meu círculo de amigos. Eu cliquei na opção inocentemente, só que aí que eu descobri que esse era o real objetivo. Já que depois disso, um cara chamado Hank liga pra gente e fala que a gente desbloqueou uma nova área na mansão, a piscina. E é assim que a gente passa pra segunda fase do jogo, a Great Start. E agora, tendo acesso à região da piscina, a gente também pode usar ela pra tirar fotos. O que aumenta aí muito a variedade pra gente poder tirar as fotos pra Playboy. E aí logo depois disso eu continuei jogando e tentando fazer mais e mais Playboys pra conseguir mais dinheiro. Contratando fotógrafos pra conseguir pedir ensaios pra colocar na revista, colocando mais equipamentos na casa pra melhorar minha mansão, fazendo ainda mais festas pra conseguir chamar mais celebridades, que graças à minha descoberta de que todas as mulheres desse jogo têm a libido no talo, eu conseguia simplesmente encantar qualquer celebridade pra colocar ela na revista. Então sempre que eu precisava de alguém novo pra revista, eu flertava com alguma celebridade, e usando a ferramenta mais roubada do jogo, que acredite se quiser, é o sexo, eu conseguia maximizar minha relação com ela. Inclusive comigo conseguiram descobrir um tempinho depois que se você tivesse relação máxima, você podia chamar alguma celebridade pra ser sua namorada, e aí você podia tirar fotos dela sempre que você quisesse. E foi aí que com o tempo eu comecei a realmente saber o que eu tava fazendo no jogo, conseguindo tirar as melhores fotos, fortalecendo a minha amizade com as pessoas famosas, conseguindo melhorar escritório, fazer ainda mais festas, e mesmo no momento que eu quase tava falindo, eu consegui lançar uma das melhores revistas que eu já tinha feito. Simplesmente vendeu 31 mil cópias e me gerou quase $100 mil com uma revista. E aí, tendo lançado essa Playboy muito boa, eu resolvi começar a investir em funcionários melhores. Começando com a Padme, que era uma Bunny Girl tão boa que custava $13 mil por mês, que além disso é simplesmente a Bunny Girl mais bonita desse jogo inteiro. Vamos ignorar isso e fingir que eu não falei? Já que avançando mais um pouco no jogo, eu simplesmente consegui fazer mais uma das revistas, que simplesmente vendeu 52 mil cópias, gerando $162 mil. Que algumas horas depois, na próxima revista, já viraram 82 mil cópias, gerando $272 mil. E uma revista depois, se tornaram $422 mil. Já era tanto dinheiro que simplesmente me deixou maximizar a minha equipe, comprando, pagando os melhores funcionários, a simplesmente a próxima ter vendido 145 mil unidades, me deixando assim com $1 milhão. E sendo esse momento aonde eu vou finalizar essa review. Eu ainda cheguei a jogar cerca de 3 horas a mais de jogo, mas simplesmente não tem muito mais coisa pra mostrar nesse vídeo. Eu espero ter conseguido explicar um pouco da jornada, porque por incrível que parível, Playboy Mansion não é um jogo ruim. Quando veio a ideia de fazer uma review de Playboy Mansion para o especial de 69 mil inscritos, eu pensei que era bobagem. Eu achei que o jogo ia ser tosco, que eu ia passar raiva, que ia ser igual o review de Futurama, que eu odeio aquele jogo, meu Deus do céu. Mas muito pelo contrário, eu me diverti muito, ainda mais que eu joguei com os amigos em call, falando bobagem, e foi realmente um jogo divertido. Eu não sou um consumidor desse tipo de jogo de administração, onde você tem que organizar o seu dinheiro e tentar lucrar. O jogo também tem um modo história gigantesco. Eu passei 5 horas, eu não passei nem da quase 4, mas ainda assim eu consigo ver que esse jogo é divertido, e que honestamente, se você for um fã desse tipo de jogo, testa jogar. Por favor, eu preciso ter a opinião de alguém que gosta desse tipo de jogo Tycoon. Como eu falei pesquisando pela internet, quase ninguém fala sobre esse jogo. Ele é quase uma lost media, tem pouquíssimas referências, mas no Brasil ele é muito conhecido por causa dos camelôs. Então eu honestamente chego a achar engraçado que um jogo que é tão conhecido pelas pessoas, ao mesmo tempo pode ser tão desconhecido. Se eu precisasse escolher, a minha nota pra Playboy Mansion seria um 6 de 10. Assim como qualquer jogo, ele tem as suas falhas, menos o One Shot. O One Shot é um jogo perfeito e talvez com 100k a gente faça uma review de One Shot, mas só tô dizendo. Mas ainda assim, o jogo da mansão Playboy me divertiu bastante e eu queria muito saber a opinião de alguém que gosta desse estilo de jogo. Por mais é isso, e antes que eu me esqueça, muito obrigado todo mundo pelos 69 mil inscritos. Eu já tô na internet há muito tempo com vários projetos, só que dessa vez eu resolvi me dedicar de corpo e alma e o resultado tá vindo. Nesses últimos 5 meses da minha vida, eu me dediquei a fazer vídeo toda semana, tentando trazer algum jogo diferente, algum conteúdo diferente. E pra quem já viu aí, sabe que eu simplesmente sou viciado nesses vídeos gigantescos de 30 minutos pra cima. Pra quem me conhece, sabe que eu sou uma pessoa extremamente insegura, e eu até agora não sei porque simplesmente meu canal deu tão certo esses últimos meses. Eu gosto de ter minha teoria que, na verdade, tava todo mundo assistindo só vídeo bom, e aí eu fiz uns vídeos ruins, e eles são tão diferentes, porque eles são tão ruins comparado com o YouTube, que vê um efeito manada, onde as pessoas querem ver vídeos ruins e ver vídeos bons. Eu realmente não faço ideia do que aconteceu. Mas no fim, tudo que eu posso fazer é só agradecer todo mundo. Só de pensar que existe a possibilidade da gente conseguir pegar 100 mil inscritos e ganhar aquela plaquinha, eu já fico completamente emocionado. Na música Dirty Dance do Yoon Lee, ele disse que as pessoas não entenderam Waiting to Fly. Acharam que era só uma música e não levaram nada pra vida. Mas eu levei pra minha vida. E eu queria dizer que esses últimos 5 meses as coisas deram certo e eu acho que eu tava pronto pra voar. Então,
Se eu conseguir, qualquer um consegue. Esse é o meu pequeno recado pra todo mundo. E não é só sobre números, porque eu posso postar esse vídeo, ele pode ir extremamente mal e acabar com o meu canal. Mas é sobre o que você encontra no caminho. Não é sobre chegar no final, é sobre a jornada. Sobre os amigos que a gente fez no caminho, sobre as pessoas que a gente conheceu. O Noni que teve sempre apoiando os vídeos do canal, mesmo quando eu tava todo lascado lá, o cara já botou fé no meu conteúdo. O Rafainha, o Piazon, o Pipe, toda a tropa dos gordinhos gamers que esteve sempre do meu lado. Save Manual, que foi uma das melhores pessoas que eu tive o prazer de conhecer esse ano. Bruno Rascunho e todo mundo. Muito obrigado. Eu espero que esse vídeo ajude a inspirar alguém. Eu espero que alguém consiga entender que mesmo sendo um bosta, você consegue crescer. Obrigado aos membros do canal que apoiam financeiramente esse projeto aqui. Os caras realmente acreditam demais. Muito obrigado. E um salve especial pros membros irados. Sei lá, moleque, Pablo Foda-se, Luiz Gustavo, João Samura e Kaká Saive. Muito obrigado por apoiar esse projeto financeiramente. Se você gostou dessa review, mas achou ela meio curta, aí na tela eu vou deixar uma review de Coraline que eu fiz, que eu sei que muita gente gostou daquele vídeo. Mais uma vez, muito obrigado, ele tá com quase 100 mil views já. E caso você queira ver uma coisinha diferente, aí do lado também vai estar aparecendo no meu canal secundário, o Ironiquinho, que tá tendo umas gameplays diferentes por lá. Se quiser dar uma olhada. Por mais é isso, se você gostou, por favor, se inscreve, a gente pega aquela plaquinha deliciosa e